Quem achou o versículo 25, diga amém. Amém. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos repetir? 1, 2, 3. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Vamos ler só mais uma vez, com calma, o versículo 25. Todos vão lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E você diz amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Você está, irmãos. Amados irmãos, quando nós nos atentamos para ler o livro de Jó, esse homem, esse patriarca, nós observamos que esse servo de Deus que nós conhecemos, a sua história, a qual foi provado por Deus, é o modelo de todo cristão que serve ao Senhor. Glória a Deus. Porque Jó, ele, sendo servo de Deus, ele nos ensina na trajetória da sua caminhada, servindo a Deus, coisas edificantes para a nossa vida. E nós sabemos que esse homem, ele foi provado de uma forma tremenda e aprovado e provado por Deus. E se nós observar, Jó que ele está experimentando a boa vontade de Deus, conforme Paulo escreve aos Romanos. Se nós observar, Deus ele possui em si próprio duas vontades. A primeira vontade é a vontade permissiva. Qual é a vontade permissiva, irmão Isaías? É aquela que Deus permite acontecer algumas coisas com as nossas vidas, a ponto de muitas vezes nós não entender o trabalhar de Deus. A vontade permissiva de Deus é aquela que muitas vezes Deus faz nós percorrer um caminho de não um caminho de facilidade, mas um caminho apertado, um caminho dificultoso, mas no final trará gozo para aqueles que percorrem por este caminho. É fator observar no nosso meio, não sei se já aconteceu com demais irmãos aqui nessa noite, em perguntar para Deus e, mediante essa pergunta, não ter resposta de Deus. Que pergunta, irmão Isaías, por que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que isso está sobrevindo sobre a minha família? E às vezes nós perguntamos a Deus e Deus não responde. E muitas vezes é a forma de Deus não responder. Isto não quer dizer que Deus não está no controle de todas as coisas. Porque se nós observar, já estou começando a ficar quente aqui nessa noite, irmãos. Se nós for observar, até o silêncio de Deus é resposta para crente. Até silêncio de Deus é resposta para aqueles que lhe servem e adoram. É por isso que muitas vezes tem crente que pergunta a Deus e Deus não responde, mas Deus está vendo tudo. Deus conhece de tudo. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. E trazendo em memória, se nós observar o livro de Esther, é o único livro do Antigo Testamento que não tem escrito o nome de Deus. Se você já leu, ou se você ainda vai ler, ou se você está lendo o livro de Esther, você não vai encontrar alguém falando assim como os demais profetas. Assim diz o Senhor.
Assim está falando Jeová. Assim está falando o Rei dos Reis. Isto não tem no livro de Esther. Mas em contrapartida você vai observar Deus trabalhando e exaltando a rainha Esther. Deus não fala, mas Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando. Deus está em silêncio, Deus não fala, mas Deus está no controle de todas as coisas. E é interessante que essa permissão de Deus, ela acontece não é para o nosso mal. Não é porque Deus ele quer ver nós tristes, abatidos. Não, senhor e não, senhora. Tudo tem um porém de Deus nas nossas vidas. Tudo tem os seus propósitos na vida de cada um que serve a Deus. É interessante nós perceber que Paulo, eu faço jus da carta aos Romanos, no capítulo 5, que toda tribulação coopera para o cristão. Ela serve para a nossa edificação. Isso é interessante que Jó, provando esta permissão de Deus, nós vamos observar que é o próprio Deus que dá legalidade para Satanás tocar em tudo que Jó possui, em tudo que Jó tem. Só não vai tocar na sua esposa e nem na sua vida, conforme Deus disse: Satanás, tu vai tocar em Jó, pode tirar tudo quanto ele tem, só não tira a vida dele. E é interessante perceber que há aqui uma característica de um crente, de um servo de Deus, de um cristão que tem a sua fé no seu Senhor. Ele está perdendo, mas ele está adorando. Por que, irmão Isaías? Porque eu já disse isso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a vontade permissiva que Jó está, aleluia, passando conforme Deus assim o quis e o permitiu. A segunda vontade é a vontade soberana. E esta vontade soberana, contra fato não há argumento. Por que, irmão Isaías? Porque esta vontade soberana, ele escolhe quem quer, capacita quem ele quer, levanta quem quer, usa quem quer, opera quando quer, se manifesta quando quer. Olha para cá. A voz do pregador pode ser grossa, a voz do pregador pode ser fina, a irmã pode louvar com a voz afinadíssima, a irmã também pode louvar com a voz ruim. Mas interessante é perceber que não é nós que vai fazer Deus fazer alguma coisa. Não é dom, não é talento que vai fazer Deus operar no nosso meio, senão a sua infinita graça e misericórdia. Até tem horas que Deus nem quer fazer. Isso é para o nosso bem, porque Ele sabe de todas as coisas. Contra a vontade soberana de Deus, ninguém coloca a mão. Contra a vontade soberana de Deus, ninguém pode interromper. Porque se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, vai ficar enfermo mesmo. Isso vai modificar a Deus de forma nenhuma. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele não quiser ressuscitar, vai ficar morto mesmo, porque tem horas que é bom morto. Aleluia. Então nessa vontade soberana, ninguém pode impedir Deus agir. Ele age quando quer e opera quando quer fazer. Mas eu acredito que essa vontade soberana de Deus está estabelecida nessa congregação no nosso meio. E eu quero acreditar, assim tem assim comigo nessa noite, esse crente, que a nossa volta para casa não será da mesma forma. Cutuque o teu irmão da direita e da esquerda e liga para ele e liga para ela: a sua volta para casa não será da mesma maneira. Eu ainda acredito que quando Deus está no meio da igreja, a tristeza vai embora. Se tiver enfermidade, a enfermidade também vai junto.
Se tiver um crentinho, pastor Leonardo, apagadinho, o Espírito acende ele. Se tiver um irmão que chegou aqui só pelo fio da misericórdia, vai voltar pulando e saltando, dando glórias a Deus e dizendo: ô culto bom, ô culto maravilhoso, ô culto cheio da presença de Deus, ô culto bom, aleluia, dá vontade de ir para casa, dá vontade de virar a noite adorando a Deus. Se tiver sentido de crente, saiu da sua casa crendo, para ouvir a voz de Deus e vai sair daqui ouvindo a voz de Deus, levante a sua mão e traz glórias para Jesus de Nazaré. Mas o capítulo de número 19, versículo 25, se nós observar, Jó, aleluia, ele não contemplou ainda Deus irando o seu cativeiro. Se você ler o capítulo 19 atentamente, você vai perceber algumas argumentações que Jó está fazendo e não muito boas. É de nós observar que Jó, ele está aqui humilhado, desprezado, aleluia, pelos seus amigos. Enfim, o capítulo 19 nos revela, nos mostra que Jó está no ápice do seu sofrimento. Mas é interessante perceber que no ápice desse sofrimento, Jó, como cristão, como servo de Deus, ele tem certeza. Qual é a certeza que ele tem? É a certeza da fé que ele professa no Deus Todo-Poderoso. E é por isso que no capítulo 25, 9, versículo 25, 19, 25, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Olha a certeza que esse homem, que esse patriarca, que esse servo de Deus, pastor Leonardo, no meio da aflição, no meio da luta, no meio do descaso, do desprezo, da humilhação, desamparado, olha o que ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele não está morto, ele está vivo. Eu tenho certeza que o meu Redentor, ele não está morto, ele está vivo. Parece algo contraditório, irmãos. Por quê? Porque vivemos no século 21, aonde a teologia da prosperidade parece que vai ganhando terreno a cada dia. Porque se nós observar, segundo algumas religiões, algumas seitas por aí, o crente não tem que passar luta, o crente não tem que perder nada, o crente não tem que ficar enfermo, porque senão é um pobre velho, miserável velho. Mas observe que Jó, mediante esta luta, mediante esta aflição que ele está passando, ele tem tanta certeza no seu Redentor, que ele está dizendo: ele está vivo. E essa certeza, diferente de Jó, ela tem que possuir na minha, ela tem que estar na minha vida e na sua vida. Certeza de uma fé inabalável, que mediante aos caos que você passa na sua vida, tanto ela espiritual ou em outra área, você tem que levantar a mão para o alto e dizer: eu tenho certeza que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que o meu Redentor, ele está vivo. Mas não para por aí. Por que, pregador? Porque Jó está dizendo: e que por fim ele vai se levantar ao meu favor, e que por fim ele vai se levantar sobre esta terra. A palavra se levantar sobre esta terra, no original, no sentido dela, está dizendo, Jó afirmando com toda certeza: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele vai entrar em cena ao meu favor. Como é que é isso, pregador? Eu não estou entendendo. Vem aqui, pastor Leonardo, por gentileza. Está aqui o pastor Leonardo, está aqui Deus, que sou eu aqui atrás dele, já está dizendo: eu tenho certeza que Deus
vai entrar em cena ao meu favor. Você já imaginou alguém entrando em cena? É mais ou menos assim: o pastor Leonardo vai para trás e Deus vai para frente. O que isso quer dizer? É como se Deus vai dizer assim para Jó: eu vou me levantar e vou tomar a tua causa. Eu vou me levantar e vou entrar na tua guerra. Eu vou me levantar e vou entrar na tua peleja. Eu vou me levantar e vou entrar na tua frente. É por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que se cale, porque esta guerra não é vossa, esta guerra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem para cá comigo, que lá vai Bíblia. Interessante perceber é que quando Deus quer entrar em cena, não tem nada que possa impedir dele agir. Olha para cá. Quando Deus quer entrar em cena, quando Deus toma a nossa frente para batalhar por nós, para guerrear por nós, para lutar por nós, para pelejar pelos seus servos e povo, não tem nada que possa impedir. Por que, pregador? Porque segundo o profeta Isaías, escrevendo no capítulo de número 43, versículo de número 13, observe aqui comigo, Isaías está escrevendo, Isaías está datando, Isaías está escrevendo, mas a voz que está falando não é de Isaías, é do próprio Deus. Qual é a voz? Isaías escreve: antes que houvesse mundo, antes que tudo fosse criado, eu sou. Mas só que Isaías continua escrevendo o que Deus está falando, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Observe conforme está escrito na palavra de Deus. Deus está dizendo: não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Se Deus está falando isso, é porque alguma coisa Ele tem nas mãos. Se Deus está falando isso, é porque alguma coisa está na mão dele. E eu acredito que há pelo menos duas coisas que estão nas mãos de Deus. Qual é a primeira, pregador? A primeira é a igreja, é você, é eu, que estamos nas mãos de Deus. Qual é a segunda coisa, pregador? É os nossos problemas, é as nossas dificuldades que nós depositamos nas mãos de Deus. E por que nas mãos de Deus? Porque quando nós olhamos para a mão de Deus, nós observamos no Deus que tem todo o poder, no Deus que tem toda a autoridade, porque o Deus que eu e você servimos, mediante qual seja o problema, se está na mão dele, se está nas suas mãos, ele é Deus para operar. Ainda diz: e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Eu me lembro um certo dia que eu estava pregando o culto campal. Olha, culto campal, não só prego sem culto não, viu? Eu estava pregando em um culto campal, pastor Leonardo, se eu estiver mentindo que Deus me fulmine aqui agora, aproximadamente 200 metros da onde eu estava pregando, eu vi um jovem bem vestido numa esquina próximo ao poste, e eu aqui com o microfone na mão, cheio de Deus, cheio de autoridade, olhei para ele e disse: ei, moço, você de camisa tal, você de bermuda tal, deixa eu dizer, por esses dias Deus vai te pegar, se tu não voltar hoje para Jesus, se tu não voltar hoje para a presença dele desviado, por esse dia Deus vai te pegar. Ele ouviu, mas não tomou caso. De repente passou alguns dias, eu fui pregar lá na igreja, e eu sentado na igreja, ele chegou para mim e disse: irmão Isaías, a paz do Senhor, sabe de Deus. Eu disse: a paz do Senhor, meu irmão. Ele disse: você está lembrado de mim? Eu falei: não, eu sou um pouco
esquecido, mas eu sou aquele rapaz que você profetizou lá onde eu estava naquele poste, camisa tal, calça tal. Ei, deixa eu dizer, Deus me pegou, eu caí nas mãos de Deus, eu cheguei aqui todo quebrado, mas eu estou aqui. Quando está nas mãos de Deus, é por isso que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo de número 10 dizendo: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Quando está na mão de Deus, ninguém tira, meu filho. Quando está na mão de Deus, ninguém arrebata. Quando está na mão de Deus, nada pode, aleluia, impedir dele trabalhar. Não diferente do outro. Um certo dia eu me encontrei com uma senhora, e a senhora tinha um filho que dava muito problema. A senhora tinha um filho que dava muito problema. E uma vez eu passei lá por lá e eu perguntei, ela falou que chegou até mim, e eu percebi que ela estava triste, muito baqueada, sofrida. E eu comecei a falar com ela e percebi que ela era crente, mas ela tinha um problema, e era o seu filho que dava muito trabalho. E eu falando com ela, eu disse para ela assim: irmã, há só 2 lugares para a senhora colocar ele. Ela disse: qual é o lugar, meu irmão? Porque eu já coloquei no internamento do meu jeito, já coloquei em outra casa de coração, também não deu, mas há 2 lugares que a senhora tem que colocar ele. Ela vai ao lugar missionário. Primeiro, debaixo do joelho. Pode colocar debaixo do joelho. Se as causas de recuperação não dá jeito, a oração de um crente justo dá. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante a sua mão que eu vou profetizar. É através da tua oração que Deus vai fazer milagre. Você crê? É através da tua oração que Deus vai mover os céus e a terra. Assim que a primeira coisa que eu disse para ela foi debaixo do joelho. E ela se interessou e disse: irmão Isaías, e qual é a segunda? Coloque ele na mão de Deus, irmã. Coloque ele na mão de Deus. E ela acatou, aleluia, com as palavras que eu disse para ela. Como era costumeiro eu passar lá em frente, eu perguntei a ela: irmã, como é que está o teu problema? Irmão Isaías, deixa eu dizer, eu estou dormindo bem, eu estou dormindo que é uma bênção, eu estou dormindo uma noite maravilhosa. Irmão Isaías, as minhas noites estão sendo uma bênção de Deus. Ele chega pela madrugada, eu abro a porta, ele entra. Se ele te quer dizer como ele come, se não tiver também não como, vai dormir. Mas eu estou em paz. Mas só que ela colocou na mão de Deus. Olha, interessante. Não foi muito dia, eu passei lá de novo, que era costumeiro eu passar lá, e perguntei a ela, dizendo: aí, irmã, como é que está o problema, irmã? Irmãos, aí o problema está mais grave do que eu pensava. O problema agora está mais maior, está mais complicado. Por quê, irmã? Ele está lá no JF, levar os tiros, está lá no corredor, precisando ser operado, e não tem nenhuma sequer oportunidade para passar pela sala de cirurgia. E eu não sei mais o que fazer. Eu olhei para ela e disse: sabe o que foi que a senhora fez? A senhora colocou na mão de Deus, e na mão de Deus ele trabalha da forma que ele quer. Na mão de Jesus, na mão de Deus ele faz como ele quer. Não adianta colocar na mão de Deus depois tirar, porque tem crente assim, o pastor Leonardo, que coloca na mão de Deus, o negócio começa a coçar, aí ele ou ela vai começar a falar, dizendo: Senhor, tá bom, para, Jeová, olha a situação, deixa lá. Colocou na mão dele, deixa lá. Se está apertado, deixa lá na mãozinha dele. Eu tenho uma receita de Deus para você nessa noite. Quem recebeu essa receita? Quem vai receber? Eu tenho uma receita de Deus para você que colocou esse problema, esse moço, essa moça na mão de Deus. Eu não vou dizer o dia, e nem muito menos a hora, nem o mês e nem o ano, mas eu posso lhe garantir e dizer: acalma o teu coração, descansa a tua alma, vai dormir sossegado, porque o teu problema, a tua causa, a tua família não está na mão de braço de carne, que não pode resolver.
perdendo tempo. Diga para ele. Diga, você está perdendo tempo. Diga, coloque na mão de Deus. Está fraco demais. Está fraco demais, rapaz. Diga, coloque na mão de Deus. Está muito fraco. Diga, coloque na mão de Deus. E diga, deixa Deus trabalhar. Diga, se for necessário eu levar para a olaria, deixa ele levar. Porque na olaria de Deus quebra, Deus pisa. E quando sai do forno, já vai dar uma olhada. Se não tiver bom, vai ser quebrado de novo. Deus vai quebrar esse vaso. Deus vai quebrar essa massa. Deus vai quebrar. Deixa eu ver você que crê nesta noite. Deixa eu ver você que crê nesta noite. É maraçubi, calabaraçuia. Levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Exalte o nome de Deus nesta noite. Quando está na mão de Deus, Deus muda o cenário. Quando está na mão de Deus muda, aleluia, o ambiente. Diz a Bíblia Sagrada, lá em João capítulo 6, que uma multidão seguia Jesus, mas não era uma multidão qualquer, uma multidão de pessoas, aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas acompanhavam Jesus. Mas acompanhavam Jesus para quê, pregador? Porque via os sinais e os milagres que Jesus fazia. Jesus fazia milagres e fazia sinais, e as multidões acompanhavam. Uns acompanhavam só para receber o milagre, outros acompanhavam porque gostavam de estar na presença de Jesus. Por que, pregador? Porque ele não pregava como pregavam os fariseus. Aonde Jesus estava, a multidão estava próximo, estava perto. E quem recebia o milagre, ele recebeu o milagre, mas ia embora. Assim como aconteceu com aqueles 9 leprosos. Não voltou para agradecer, para dar glória. Só um voltou para agradecer ao Senhor pelo milagre. Mas aonde Jesus estava, principalmente os discípulos se aproximavam para próximo de Jesus, para ouvir Jesus pregar. E aquela multidão está acompanhando. De repente, Jesus levanta os olhos. A Bíblia diz, está lá escrito, que ele, ao levantar a cabeça, ele olha para quem? Para a multidão. E ele identifica o que os discípulos não identificaram. Pastor, servo de Deus, isso aqui é coisa gloriosa. Por quê? Porque ele identifica o que os discípulos não identificaram. Por quê? Porque tem coisas que eu e você não vamos ver nunca. É só Deus que vê, é só Deus que contempla. É por isso que esta luta que só Deus e você sabe, ninguém sabe mais deste mundo, porque você não conta, você não fala para ninguém, porque há algo pessoal de você e Deus. Jesus levanta os olhos e percebe que a multidão está enfraquecida, está precisando de comer, está precisando de alimento. Jesus se aproxima de Filipe e pergunta: e aí, Filipe, quanto é que tu tem aí, Filipe? Na bolsa, no bolso, na forma, quanto é que tu tem, Filipe? Ele disse: mestre, o que eu tenho aqui, mestre, não dá para alimentar essa multidão, não dá para comprar pão, mestre. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus perguntou para provar. Jesus perguntou para testar Filipe. Olha que coisa interessante. Filipe disse que não dava. Filipe disse que não tinha como. Aí de repente, lá vai André, no meio daquela multidão. O texto diz: encontra um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí lá vem André, pegou o molequezinho e se apresentou diante de Jesus. E quando ele se apresentou, André disse a Jesus: Jesus, ô mestre, eis aqui o rapaz.
dólares, ele não tem muito dinheiro, ele não tem uma conta no banco, ele não tem uma conta recheada de dólares, de ouro, de prata, mas ele tem pão e peixe. Ele tem pão e peixe. Sabe o que é interessante disso tudo? É que o jovem, o rapaz, o moço, nem nome ele tinha, mas tinha pão e tinha peixe. Sabe o que é interessante disso tudo? É que ele não tinha um seguidor no Instagram, mas ele tinha pão e tinha peixe. Sabe o que é isso tudo glorioso e maravilhoso? É que ele não tinha canal no YouTube, mas tinha pão e tinha peixe. Sabe o que é maravilhoso disso tudo? É que ele não tinha Facebook, mas tinha pão e tinha peixe. E aonde está Jesus? E aonde tem pão e peixe? Sai de lá! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou sentindo um cheiro de milagre aqui, viu, pastor Leonardo? Eu estou sentindo um cheiro de milagre aqui hoje. Sabe qual é a revelação que mais interessante aqui nessa passagem bíblica? É que o dinheiro que Filipe tinha não dava, mas os pães e os peixes que o moço rapaz tinha, isso dava. Sabe o que é interessante? Porque tem coisa que não vai ser o dinheiro que vai fazer. Ei, Jesus! Só o pastor Leonardo que está no culto. Tem coisa que não vai ser o dinheiro que vai fazer, meu filho. Tem coisa que quem vai fazer é Deus. E Deus vai usar ele. Deus vai usar um pouquinho para transformar em muito. Eu acho que você não se lembra da viúva que tinha uma botijazinha de azeite, mas não dava para pagar a dívida. Ouviu a voz do profeta e disse: vai para tua casa, isso, fecha a porta do teu quarto e pede vasilhas emprestadas à vizinhança. Olha que coisa gloriosa. Um pouquinho de azeite que ela tinha, encheu as vasilhas acabou e o azeite permanece descendo, e a mulher pagou as dívidas que estavam penduradas. Sabe o que é isso interessante, meus amados irmãos? Sabe o que é isso mais glorioso? Aleluia, que a mulher, quando ouve a voz do profeta Eliseu, que era o profeta após Elias, ele diz: você não vai para a igreja, você não vai para o templo, você vai para casa, fecha a porta e o azeite vai descer. Levante a sua mão, levante a sua mão. Tem coisas novas de Deus chegando para você, é dentro da tua casa. Quem vem dando glória comigo? Quem vem dando glória comigo? Deixa eu ver se vou ver Deus do céu e da terra. Meu Jesus de Nazaré, eu disse que o negócio esquentar aqui, viu? Eu disse que o negócio esquentar. Eu disse. Sabe o que é que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Meu filho, diga para algum dos meus que se encontram nessa noite que eu vou entrar na casa deles, eu vou entrar na casa dela, vou colocar no pé que está caído, vou tirar o que precisa ser tirado para que o milagre chegue, para que o milagre, para você que não entendeu, eu vou falar com mais clareza. Deus vai dar uma varredura na tua casa. Deus vai dar uma varredura. Oh, glória, aleluia, Deus, Deus. Jesus de Nazaré. O texto diz que colocaram os pães e os peixes aonde? Na mão de Filipe? Não, senhor. Na mão de André? Também não. Na mão dos demais apóstolos, discípulos? Também não. Porque milagre impossível só quem faz é Deus. Milagre impossível só quem faz é Deus. Enquanto Filipe está dizendo: Senhor, mestre, não tem condição, não tem como, mestre, a multidão vai voltar para casa e muito vai morrer pelo caminho, porque o dinheiro que eu tenho, a condição que eu tenho, não tem como comprar pão para sustentar. Não tem, mestre. Parece que
que eu estou olhando para Jesus, Jesus dizendo para André, para Felipe, é verdade, você tem razão, mas o que se trata de impossibilidade, para você, Felipe, para mim é possível, para mim é possível. É por isso que o anjo Gabriel olhou para a irmã Isabel, olhou para Zacarias